será que a Bíblia sofreu ataques ao longo da história? Ou isso é apenas uma falácia? Graça e paz, queridos amigos, irmãos da parte de Deus. Eu sou Eliabe, sou missionário. Seja bem-vindo ao nosso canal Verdade Presente. Isso é verdade? Será que realmente a Bíblia foi odiada, até mesmo queimada, por algumas denominações religiosas, ou homens, ou reis, ou imperadores? Fica até o final do vídeo e você vai descobrir quem foram os principais algozes da palavra de Deus. Em primeiro lugar, podemos citar os imperadores romanos. Sim, eles tentaram aniquilar a Bíblia. Durante os 3 primeiros séculos, alguns imperadores romanos tentaram eliminar o cristianismo, destruindo a Bíblia. Em 22 de fevereiro de 303 d.C., o imperador Diocleciano decretou que todo exemplar da Bíblia fosse entregue à polícia romana para ser queimado. Milhares de originais bíblicos valiosos foram destruídos em praça pública. Muitos cristãos perderam a vida por se recusarem a entregar seus pergaminhos sagrados. Importante destacar é que nessa época muitos filósofos e pessoas da alta sociedade criticavam os estudiosos da Bíblia e a própria Bíblia como se elas tivessem culpa dos efeitos do caos que estava acontecendo na sociedade na época. Outro povo que quis também destruir a Bíblia e ainda quer, são os muçulmanos. Com o advento do islamismo no século XIX, a Bíblia ela foi bastante perseguida entre os países muçulmanos, certo? E hoje ela ainda é muito visada como algo que arruína a vida das pessoas que se tornam cristãs. E até hoje a distribuição da Bíblia ela é proibida em países muçulmanos. O êxito de governantes muçulmanos em suprimir a Bíblia e o cristianismo fica evidente nos países por eles conquistados. Antes de os muçulmanos conquistarem o norte da África no século XVII, países como a Líbia, a Tunísia, o Marrocos e a Argélia eram nações cristãs florescentes, que produziram líderes religiosos do nível de Agostinho e Tertuliano. Hoje, cristãos e Bíblia praticamente não existem nesses países. A distribuição da Bíblia também sofreu ataques pela cristandade católica, por incrível que pareça, e também por alguns regimes comunistas. Então, cada sistema desse atacou mesmo a Bíblia, tentando impedir com que ela fosse disseminada entre as pessoas, entre a sociedade. No passado, a Igreja Católica ela impediu que pessoas comuns tivessem acesso à Bíblia, porque ela estava restringida apenas ao clero. No Sínodo de Toulouse, realizado em 1229 d.C., e presidido por um emissário papal, celebrou o término das Cruzadas Albigenses, aperfeiçoando o Código da Inquisição e proibindo cristãos leigos de possuírem exemplares da Bíblia. E prescreve o dogma 14. Negamos aos leigos permissão de possuir os livros do Antigo e Novo Testamento, a menos que alguém, por motivo de devoção, deseje possuir o saltério ou o breviário para os divinos ofícios ou as horas da bendita Virgem. Mas proibimos ainda mais estritamente possuir qualquer tradução desses livros. E, em 1224, o Concílio de Tarragona também fez um decreto bem semelhante a esse. Olha o que diz. Ninguém possua os livros do Antigo e Novo Testamento na língua românica, e se alguém os possuir, deve devolvê-los ao bispo local no prazo de 8 dias após a promulgação deste decreto, a fim de que sejam queimados. Nossa, então perceba, eles estavam recolhendo a Bíblia e queimavam a Bíblia. Quem estava fazendo isso? A Igreja Católica, certo? Então, talvez você não esteja atento aos acontecimentos do passado, mas sim, a Igreja Católica, a própria Igreja, que se diz detentora de muitas verdades, perseguiu a palavra de Deus. Agora, o que é mais interessante é que o Papa Pio IX,
escreveu para os seus bispos e arcebispos em suas encíclicas de 9 de novembro de 1846 e 8 de dezembro de 1848. Ele diz: sob a proteção das sociedades bíblicas, já muito condenadas por esta Santa Sé, eles distribuem aos fiéis, sob o pretexto de religião, a Bíblia em traduções vernáculas, visto que infringem as regras da Igreja. Essas versões foram corrompidas e audaciosamente distorcidas para produzir um vil significado. Compreendeis bem, pois, que esforços vigilantes e cuidadosos deveis envidar para inspirar em vosso povo fiel completo horror a esses livros pestilentos. Olha só como ele menciona a Bíblia de livros pestilentos. Nossa, que adjetivo vil e sem nenhum escrúpulo, né? Mas sabe o que acontece? Quando muitas pessoas, inclusive até mesmo os nossos queridos católicos, leem a Bíblia, a palavra de Deus, eles percebem que os princípios católicos estão fundamentados em dogmas, em princípios humanos e não divinos. Outro povo que também foi massacrado porque tinha a Bíblia em sua linguagem e distribuía ela foram os valdenses, né? Eles viviam nas montanhas, afastados das cidades, né? E foram durante esses séculos passados, né? Grandes perseguições ocorreram, certo? E o massacre mais cruel dos valdenses inocentes ocorreu nos vales de Piemonte, em 1655, comandado pelo exército de Charles Emanuel II, o católico duque de Saboia. Todo o mundo protestante ficou chocado com esse brutal massacre de milhares de valdenses. Oliver Cromwell, Lorde Protetor da Inglaterra, protestou energicamente contra isso, e John Milton, seu ministro das Relações Exteriores, o poeta, dedicou esta famosa estrofe do Paraíso Perdido aos milhares de valdenses assassinados. Vinga, ó Senhor, teus santos assassinados, cujos ossos jazem dispersos nos frios montes alpinos, aqueles que guardaram tua verdade tão pura do passado, quando todos os nossos pais adoravam troncos e pedras. Na Inglaterra, também aconteceu a perseguição contra a Bíblia que Wycliffe traduziu, né? Wycliffe foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. Mas isso não agradou muito o clero e a Igreja Católica, e ele passou a ser perseguido. John Wycliffe foi teólogo e professor da Universidade de Oxford. Ele realizou a tradução em 1380 com a ajuda de seus companheiros. Posteriormente, em 1388, a tradução foi revestida por John Purvey, um contemporâneo mais moço de Wycliffe. E a tradução tomou como base a Vulgata Latina, visto que Wycliffe e seus companheiros não sabiam hebraico nem grego. Como a Bíblia de Wycliffe antecede a invenção da imprensa, as Bíblias manuscritas circulavam amplamente e eram lidas em grande avidez. Essas Bíblias manuscritas puseram Wycliffe em conflito com os dignatários da igreja em Oxford, onde viveu e ensinou a maior parte de sua vida. Então, Wycliffe, ele acreditava que a Bíblia tinha que ser distribuída para todos tinham que ter acesso à Bíblia, todos tinham que ler a palavra de Deus, e ele continuou com ímpeto, com esse objetivo, e ele conseguiu alcançar muitas pessoas através das suas Bíblias manuscritas. Em 1408, 24 anos depois da morte de Wycliffe, a Bíblia, na língua inglesa, foi proibida. E muitas das pessoas foram ameaçadas de morte caso fossem pegas lendo a Bíblia de Wycliffe ou tendo ela em sua residência. A Inglaterra foi uma das primeiras nações a ter a Bíblia em sua própria linguagem, mas não puderam ter não usufruir tanto desse benefício. Mesmo com a grande perseguição que a igreja fazia contra os leitores da Bíblia de Wycliffe, muitos liam as escondidas ainda, né? E 44 anos depois da morte de Wycliffe, o Papa da época mandou que os ossos de Wycliffe fossem exumados, queimados, e seus ossos fossem reduzidos a pó e lançados no rio. Outro grande reformador, podemos dizer assim, e foi Tyndale, né? Ele também conseguiu fazer uma tradução para o inglês do Novo Testamento.
E ele usou agora a linguagem grega, né? Em vez de Wycliffe, que usou a Vulgata Latina, os textos em latim, Tyndale, ele usou o original em grego do Novo Testamento. Ele também enfrentou fortes oposições na Inglaterra, né? E ele teve que fugir para a Alemanha para poder terminar lá a sua tradução para o inglês. Quando ele terminou as suas traduções, cerca de 3.000 exemplares foram feitos e foram enviados para a Inglaterra, certo? E quando chegou lá na Inglaterra, o bispo de Londres, Colbert Tunstall, ordenou que fossem recolhidos e queimados na St. Paul's Cross, em Londres. Com o passar do tempo, o Novo Testamento de Tyndale se tornou a base para a tradução da Bíblia King James. Pela tradução da Bíblia para o inglês, Tyndale sofreu grandes ataques do bispo de Londres, além também de sofrer ataques do arcebispo da Cantuária e de Thomas More, o chanceler do parlamento inglês. Esses homens, eles sempre enviavam agentes secretos para fazer emboscadas e tentar eliminar Tyndale. Porém, Tyndale sempre mudava de domicílio e sua base sempre ficava lá na Antuérpia. Por último, Tyndale foi aprisionado no castelo de Vilvoorde, próximo a Bruxelas. E lá ele foi capturado e estrangulado. É isso mesmo, ele foi estrangulado. Foi tão eficaz a perseguição contra a tradução de Tyndale que dos 18.000 exemplares feitos por ele, apenas hoje se encontram apenas 2. Nos últimos tempos, governos comunistas também tentaram e tentam tirar a Bíblia de circulação, tanto por meios ideológicos como por meios legais. Pelo meio ideológico, eles tentam dizer para as pessoas que a Bíblia é um conto de fadas, é uma fábula, que essas histórias de milagres não são verdades, que a mentalidade dos comunistas não pode se demorar com eventos tão sem nexo. Do ponto de vista legal, eles tentaram e tentam prender, aprisionar as pessoas que levam as Bíblias para esses países, ou até mesmo através de contrabando. A Bíblia às vezes entra muitas vezes nesses países por contrabando mesmo, porque a entrada não é legalizada. Os sistemas políticos se sentem ameaçados, por quê? Porque a Bíblia, ela leva o leitor a ter uma conduta de entrega total ao nosso Deus. Ora, se a pessoa vai se entregar e servir ao Senhor, nosso Deus, regimes políticos, sistemas políticos são irrelevantes. Ou seja, as pessoas não mais se dobram às reivindicações de governantes ou de regimes autocráticos, totalitários. Quando esses regimes obrigam as pessoas a serem fiéis, leais a eles, mas você que já leu a Bíblia, a pessoa que já leu a Bíblia entende que o único ser que nós devemos ser fiéis é ao nosso Deus. Então, podemos concluir que as várias tentativas que governos, pessoas e até sistemas religiosos fizeram para destruir a Bíblia não surtiram êxito, né? Esse livro ainda persiste até os nossos dias. E ano após ano, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Voltaire, o renomado e religioso francês, que morreu em 1778, ele predisse que dentro de no máximo 100 anos, o cristianismo estaria extinto. Mas, muito pelo contrário, após 20 anos da sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra usou a sua casa para que pudesse ser uma casa de impressões de Bíblias. Olha que irônico, né? Nenhum outro livro da história foi tão amado, odiado ou queimado como a Bíblia Sagrada e persistiu por tantos anos. Hoje a Bíblia tem quase 2.000 traduções e seu conteúdo serve de base moral para muitas sociedades. Eu quero agradecer você por ter ficado conosco até o final desse vídeo. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja contigo. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.